Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma aula incrível de determinantes. Depois de estudar matrizes, de aprender alguma classificação sobre os tipos de matrizes, operações com matrizes e muitas outras coisas que não eram tão interessantes, chegou a hora da melhor parte que envolve matrizes, que são os determinantes. Afinal, o que são determinantes? Determinante é uma função matricial que associa cada matriz quadrada a um número escalar ou um número real. Sempre haverá um número real que está associado a uma matriz quadrada. Só para lembrarmos, matrizes quadradas são matrizes que possuem o mesmo número de linhas e colunas, como essas que eu tenho aqui nos nossos exemplos. Então, para a gente partir direto para o que interessa, que é aprender a calcular o determinante, nós vamos fazer alguns exemplos. Lembrando que existe uma forma diferente de calcular o determinante para cada tipo de matriz. Aqui no nosso exemplo, nosso primeiro exemplo, eu tenho matrizes de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Afinal, vamos lembrar o que é ordem. Ordem é o número de linhas e colunas que ela possui quando ela é quadrada. Essa, por exemplo, que tem uma linha e uma coluna, ela é uma matriz de ordem 1. Essa aqui, que tem duas linhas e duas colunas, ela é uma matriz de ordem 2. Então, nós vamos calcular aqui o determinante das matrizes de ordem 1, inicialmente. Bom, é muito simples. Para calcular determinante de matrizes de ordem 1, a gente simplesmente faz isso aqui. A gente escreve det A, que significa determinante da matriz A, é igual, nesse caso, a 4. Por que 4? Porque 4 é o único elemento que ela possui. Então, o determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento que a constitui. No nosso segundo exemplo, nós temos uma matriz chamada B. Então, calculando, seria det B, que é igual ao menos 7, que também é o elemento que está dentro da matriz. Para ficar claro, toda vez que for matriz de ordem 1, o determinante é o próprio elemento que está dentro da matriz. Agora vamos fazer alguns casos de matrizes de ordem 2, como a gente tem aqui no item C. Agora nós já temos uma regrinha, mas a regrinha é muito simples. A gente vai fazer assim, nós vamos pegar essa diagonal aqui, que nós chamamos de diagonal principal, vamos multiplicar os elementos que estavam aqui. Então, nós temos 1 vezes 5, 5. E aqui nós temos 2 vezes 3, nós temos 6. Só que esse número aqui, eu sempre irei trocar o sinal dele. Todas as matrizes quadradas de ordem maior que 2, quando a gente fizer diagonais que descem à esquerda aqui, elas serão negativas. Ou melhor, elas terão um sinal trocado, porque se o número for positivo, ele ficará negativo. Se ele já for negativo, ele ficará positivo. E agora eu junto esses números. Então, o det dessa matriz C é igual ao 5 com o menos 6. Aí a gente para um pouquinho e pensa, o que é 5 menos 6? Imagina que você tem R$ 5 e você gasta 6. Você fica devendo R$ 1 e esse é o valor determinante dessa matriz. Simples, né? Vamos ver a próxima. A gente vai fazer 2 vezes 5, isso vai dar 10. Eu não preciso trocar o sinal. Eu deveria trocar o sinal dessa matriz aqui. Aqui eu deveria trocar o sinal e ficaria um menos. O problema é que aqui eu tenho um zero, e 0 vezes qualquer número é zero, e o zero nem precisa de sinal. Não faz sentido eu fazer 10 menos 0 ou 10 mais 0. De todo jeito ficará 10. Eu vou colocar aqui que o determinante dessa matriz D é apenas o 10, porque quando eu tiver zero, eu não preciso nem somar e nem subtrair. Agora nós chegamos na melhor parte, que é as matrizes de ordem 3. Matrizes de ordem 3, elas têm uma peculiaridade que a gente precisa ficar atento a elas. Não dá para a gente fazer tão fácil como a gente fez nas de ordem 1 e nas de ordem 2.
Nós vamos usar agora uma regra muito importante chamada regra de Sarri. A gente escreve regra de Sarrus, vou escrever aqui. E como ele era francês, a gente pronuncia corretamente regra de Sarri. Então, como é que a gente faz para usar a regra de Sarri? A gente vai fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês um método que provavelmente você não verá ele tão fácil por aí. Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar os 4 cantos da minha matriz, lembrando que são matrizes quadradas, elas sempre terão 4 cantos. Eu vou pegar os 4 cantos da minha matriz e vou fazer assim, observem. Aqui eu tenho o 1 e um outro 1 nos cantos aqui de baixo. Eu vou repetir eles em cima, 1 e 1. Lembrando que são esses dois elementos 1 que estavam aqui embaixo. E esses que estavam em cima, que também coincidentemente eram 1 e 1, eu os colocarei aqui embaixo. E agora eu tenho 3 diagonais que vão descer à direita e 3 que vão descer à esquerda. Observem bem, aqui eu tenho essa diagonal, essa outra e essa outra. Eu já vou calcular esses valores. Então, vou ter aqui que o determinante dessa matriz é o nome dessa matriz, vai ter os elementos. Observem que aqui eu tenho 1 vezes 0. E 1 vezes 0 já é 0, eu não preciso nem continuar com esse produto, porque se 1 vezes 0 é 0, 0 vezes qualquer outro número também vai ser 0. Então, dica básica, viu um 0 na diagonal? Pula essa diagonal, passa para a próxima. 1 vezes 3 é 3, vezes 1 é 3. Então, aqui eu tenho 3. 2 vezes 2 é 4, vezes 1 é 4. Então, mais 4. E agora, eu vou fazer as 3 diagonais que vão descer à esquerda. Então, nós vamos ter aqui agora 3 diagonais que descem à esquerda, que serão essa diagonal e essa diagonal. Só para que eu não me esqueça, eu vou colocar um menos aqui em cada uma delas, para me lembrar de pegar esses valores com sinal trocado. Observem bem, não significa pegar eles negativos, significa pegar eles com sinal trocado. Então, vejamos. Aqui nós tínhamos 1, 0 e 1 vezes 0 vai dar 0. A gente já viu isso, a gente não precisa preocupar com essa diagonal. Vamos para a próxima. 1 vezes 3 é 3, vezes 1 é 3. Mas tem um menos, vai ficar menos 3. E por último, 1 vezes 2 é 2, vezes 1 é 2. Mas tem um menos, então menos 2. Bom, enfim, como é que vai ficar o nosso resultado final aqui? Vai ficar que o determinante dessa matriz vai ser igual. Vamos ver aqui. Eu posso até, se eu tenho 3 aqui e tenho menos 3 aqui, é como se eu tivesse 3 e tivesse gastado esses 3. Eu posso até cortar esses números. E sobrou 4 menos 2. E 4 menos 2 é 2. Então, o determinante dessa matriz é 2. Simples, né? E para finalizar, a gente vai fazer mais uma de ordem 3 para que a gente treine bastante esse tipo de matriz, que são as matrizes que a gente mais vai encontrar por aí. Vamos lembrar, como que a gente faz mesmo? O método que eu ensinei para vocês consiste em pegar os cantos de baixo, que são, nesse caso, o 1 e o 2, e colocar eles em cima. 1 e 2. E os cantos que estavam em cima, que nesse caso são o 1 e o 0, e os colocar embaixo, 1 e 0. Agora eu vou fazer 3 diagonais para a direita, descendo à direita, olha, 1, 2, 3, e vou fazer 3 diagonais descendo à esquerda. Tente fazer elas retinhas para que você não erre na hora de multiplicar os números. Essas 3 que desceram à esquerda, eu sempre procuro colocar um sinal de menos para me lembrar de trocar os sinais. Então, vejamos como é que vai ficar o resultado aqui agora. Essa matriz se chama F, eu vou chamar isso de det F, ou seja, determinante de F é igual. Então, o que nós vamos ter? Vou colocar os resultados aqui embaixo. Nós vamos ter 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1 também, mas tem um menos, então fica menos 1. Observe que eu multipliquei aqui para a direita e ainda ficou negativo. Isso não tem problema.
Seguindo, 1 vezes 3 é 3, vezes 2 é 6. Como não tem nenhum sinal de menos, nós entendemos que esse 6 é positivo. Então, mais 6. E, por último, nós temos zero aqui. Se temos zero, não precisamos multiplicar essa diagonal. Podemos partir para as próximas diagonais, que são as 3 que descem à esquerda. Então, nós vamos ter o quê? Nós temos aqui 2 vezes 1 é 2, vezes 0 é 0. Não precisa fazer porque temos um zero. Aqui também temos outro zero, não precisa fazer. E no de baixo nós vamos fazer, observem como que eu vou fazer. Eu vou falar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Já vou até colocar 1. Aí você fala, Messias, e o sinal? Bom, vamos ver o sinal agora. Tem um menos, ficaria negativo. Mas tem um outro menos, passaria a ser positivo. Porém, tem um menos no final, porque eu devo trocar o sinal dessa matriz. Então, volta a ser negativo. Aliás, devo trocar o sinal dessa diagonal. Então, volta a ser negativo. Vou recapitular. Esse menos torna negativo, esse menos torna positivo, e esse último menos volta a ser negativo. Então, tenho menos 1 aqui de novo. E agora, o que eu tenho? Se a gente parar para pensar, o determinante dessa matriz F vai ser igual a... Eu tenho 6 e tenho uma dívida de R$1 e uma outra dívida de R$1. Então, estou devendo aqui R$2. Então, o determinante dessa matriz F é igual, se você tem R$6 e tira R$2, te sobram R$4. E aqui a gente encerra os nossos exemplos sobre determinantes. Na próxima aula vou ter mais exemplos e contextualizados. Obrigado por chegar até aqui e bons estudos!